Fala galera, fala pessoal, fala turma, galera do trade, principalmente galera do day trade. Nesse vídeo eu trago uma ferramenta nova aqui para compartilhar com vocês, muito interessante para ser utilizada aqui e no day trade. Ferramenta muito bacana para vocês incluírem no operacional de vocês. E se você opera muito no day trade, deve ter noção que a gente não deve buscar adivinhar os movimentos que o preço vai se fazer ao longo do dia. O mais interessante é a gente esperar alguns movimentos acontecerem e ao longo do trade a gente buscar uma ação, seja de compra ou de venda, e reagir a esses grandes movimentos. Por exemplo, aqui nessa movimentação de preço, vocês têm noção que para o preço sair deste nível de preço aqui embaixo e vir até aqui em cima, tivemos muita associação de compradores. Então, compradores atuaram aqui, compradores, para levar o preço aqui em cima, mas eles fizeram esse esforço em conjunto, foi uma força em conjunta e através de muitos volume de negócio para fazer que o nível de preço subisse, por exemplo, aqui do 49, subisse até o 30,19. E quando isso acontece, esse grande volume de agressão faz o preço subir ou faz o preço descer, tudo depende do ponto de vista. E é nessa hora, quando começa a iniciar grandes movimentos, os big players deixam rastros nos seus movimentos, seja eles através da formação de velas ou então através de movimentos de volume. Por isso, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que funciona o indicador onda de agressão, que ele vai mostrar a direção da agressão dos movimentos, a agressão dos grandes players e para onde que o mercado pode ir ao longo do trade, assim como outras funções específicas do indicador. Pessoal, show de sempre, não te esquece, se inscreve no canal, deixa o like, deixa seu comentário. Qualquer dúvida, comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de olhar a descrição do vídeo que eu vou salientar que vai ter informações bacanas para vocês que querem utilizar esse indicador, fechado? Vamos lá então pessoal, como é que funciona aqui o JET onda de agressão, tá? É um indicador bem completo, eu vou mostrar todas as funções, ele é muito mais que essas duas curvinhas aqui, já vou mostrar para vocês. O que vocês precisam entender é que na medida que vai acontecendo esses candles, cada um desses candles aqui tem umas barrinhas de volume, certo? São um indicador bem tradicional que vocês devem conhecer de volume, tá? Que é esse indicador aqui, o tradicional de volume, que está aqui, né? Eu vou deixar aqui também a indicação dos volumes aqui embaixo, onde ele vai mostrando, né? Para cada candle ele vai mostrando se o volume, a quantidade do volume em mercado real ou mercado em ticks, né? Ou seja, o volume deste candle aqui está aqui representado graficamente, né? Em barrinhas, né? Cada plataforma faz de um jeito, né? Umas fazem as barrinhas maiores, outras barrinhas menores. E esse indicador, o que ele mostra aqui para a gente ao longo do trade? Na medida que a gente tem uma barra como essa aqui, a gente tem um volume de negócio que aconteceu ou na compra ou na venda. A gente pode pedir para o indicador ele mostrar ou só o volume de compradores ou só o volume de vendedores, que eu já vou mostrar depois para vocês. Mas mais que isso, o mercado ele é uma briga de compradores versus vendedores, correto? E a diferença que a gente tem aqui de volume vai dar a força da direção do movimento. A gente tem um volume de agressão, volume de contratos realizados por compradores versus vendedores. A diferença, né, a subtração desses valores, a gente tem o que a gente chama de delta, ou então, né, volume delta do candle, que é nada mais que a diferença, tá? Então, de cada candle a gente tem um volume de compra e um volume de venda. A diferença desses volumes, a gente tem o volume delta, fechado? Conceito simples. No final do vídeo eu vou deixar algumas indicações e também aqui na descrição do vídeo alguns links de artigos para vocês entenderem um pouquinho mais. Mas o que esse indicador faz é mostrar a direção dessas diferenças e vai acumulando ao longo do dia. Essa curva em azul é a chamada onda de agressão. Ela vai pegar o delta de cada um dos candles, seja comprador ou vendedor, e vai ficar acumulando ao longo do dia. Então ele vai sempre somando. Ele pega o delta e soma com o anterior. Ele pega o delta e soma com o anterior. Ele pega esse delta, soma com o anterior. Cada vez que ele pega e vai somando o delta com os candles anteriores, ele vai dando um acumulado do dia. É chamado também em outros indicadores, as plataformas, como um acumulado de delta ou então saldo acumulado do dia. Então, na medida que o mercado ele está sempre acima de um nível zero, tá? Vamos aqui, ó, a gente tem um nível zero, a gente tem que os deltas estão positivos, então o mercado está comprador.
É o caso aqui desse dia da Petro. Quando o mercado ele está abaixo aqui desse nível, a gente diz que o mercado está vendedor, ou seja, os vendedores estão muito fortes no mercado. E é a partir desses movimentos que a gente tenta rastrear. Então, num dia como esse aqui, que a gente tem o mercado sempre acumulando deltas positivos, é complicado a gente entrar na venda. Vocês concordam? Depois a gente pode até olhar no gráfico. A gente teve um rompimento aqui, um triângulo ascendente, e desencadeou um movimento grande de alta, tá vendo? Acumulou de lado. Depois começou a dar uma inversão, mas porém o mercado, embora tenha tido essa inversão e essa correção, o mercado ainda ficou com saldo de compradores forte no dia. Além disso, para auxiliar no trade, o indicador também ele esboça aqui uma curva auxiliar, que é uma média móvel que vai nos ajudar com a tendência do mercado. Se ela tiver com a coloração verde, é um mercado que está em tendência de alta. Quando ela vira para vermelho, é que está virando a tendência para baixo. Ou seja, o acumulado aqui de delta está tendendo a virar de direção. No caso aqui ele virou a direção. A gente vai usar isso daqui, esses dados de volume, para fazer confirmações do que a gente está enxergando aqui nos candles. Não importa se só use algum padrão de candle, ou então pode até colocar uma média móvel para auxiliar na tendência, ou então simplesmente buscar aqui padrões de price action, rompimento, figuras e usar isso a favor do trade para pegar as confirmações. Vamos olhar outras funções que esse indicador mostra aqui. Eu vou colocar na tela dividida. Vocês podem ver que é o mesmo gráfico, tá, da Petrobras, e eu vou mostrar algumas funções específicas do indicador, tá? Bom, vamos olhar algumas funções que tem no indicador. Dando um clique duplo na tela ou no indicador, vocês têm várias configurações, vários parâmetros e várias formas de visualização aqui do indicador, tá? Tem várias formas de plotagem que eu vou mostrar aqui nessa tela aqui da esquerda para vocês. Então vamos pegar e olhar aqui nessa primeira tela, pedir para mostrar apenas os compradores, tá? Então cada uma dessas barrinhas aqui é só barras de compras, tá? Então barras compradores. Quando a barra ficou verde mais escuro, quer dizer que o delta, foi positivo para os compradores. Então aqui o delta foi comprador. Aqui na linha de baixo, aqui na visualização de baixo, eu pedi para mostrar só os vendedores, tá? Os volumes dos vendedores. Quando o volume ficou mais vermelho, quer dizer que o delta, o vencedor foi o dos vendedores. Então, o que faz sentido, Então, aqui os deltas estão verdinho claro e aqui os deltas estão vermelho mais escuro, porque os vermelhos ganharam neste candles que a gente vê analisando aqui em cima. Aqui, nessa outra opção, eu pedi para mostrar só o delta. Só o delta. Então aqui essas barrinhas em laranja é a diferença. Então essa barra aqui em laranja é a diferença deste volume menos esse volume. Ela vai ser um pouquinho menor, tá? Um pouquinho menor que essa barra vermelha. Então aqui é uma forma de visualizar só os deltas. Veja aqui que na medida que a onda de agressão vai subindo, ela vai subindo porque os deltas são positivos. Na medida que aparecer um delta negativo, a onda de agressão começa a diminuir. Na medida que aparecer uma barra grande expressiva aqui, a gente vê que a onda de agressão começou a diminuir. Na medida que for aparecendo mais ondas de agressão vendedoras, a gente vê que o preço começa a cair mais ainda. E aí a gente bate o olho aqui no gráfico que realmente um movimento é baixista. Outra forma que a gente tem de visualizar é colocando tanto compradores e vendedores na mesma plotagem, ou então ainda fazendo uma combinação bem mais forte, que eu vou dar uma ampliada aqui. Essa aqui pode ficar um pouquinho mais poluída, tá? Mas a gente tem aqui, por exemplo, nessa barra aqui, a gente tem compradores, o delta que ele foi comprador também, e ele está mais escuro, porque o delta está para cima. Quando o delta está para baixo, vocês podem ver aqui embaixo, o volume também dos vendedores está em destaque. Vai dando um termômetro de como está o sentimento do mercado. Basicamente, é isso que o indicador faz. Ele tenta mostrar para a gente através das barras de volume como é que está o termômetro do mercado, e a onda de agressão vai mostrando o acumulado do dia, ou seja, é o volume acumulado do dia ao longo do trade. Vamos lá, outras opções de destaque que a gente tem aqui no indicador, além de fazer as plotagens, de mostrar se a gente quer um cálculo por contratos ou por volume de ticks. Posso pedir para tirar a onda de sinal de agressão, que é essa média com essa regra de coloração, que é basicamente uma média exponencial. Aqui está configurado em 8 períodos,
mas a gente pode trocar o tipo de média também. E essa média é calculada em cima da onda de agressão. Então, na medida que a onda de agressão começar a diminuir, a média também vai seguir e ser recalculada ao longo do trade. E além disso, tem vários alertas, tá? Tem alguns alertas que a gente pode colocar. Por exemplo, toda vez que a onda de agressão cruzar o nível para baixo, ou seja, o mercado está todo comprador e ele virar para baixo para vendedor, ele vai socar um alarme. Eu posso pegar, por exemplo, quando a linha de sinal fizer o cruzamento da linha 0, eu peço para ele colocar um alerta. Posso pedir para ele comparar o delta deste candle com o delta deste candle aqui. Então, se eu tenho uma inversão percentual, que aqui eu vou configurar de um delta para o outro, né, ou seja, teve totalmente uma inversão de fluxo, né? O mercado estava muito comprador, de repente tem uma inversão de deltas. Quando eu tenho essa inversão, eu posso pedir para ele colocar um alarme. Então o pessoal tem várias configurações. Eu acho muito interessante para o day trade, tá? Para a galera do day trade, eu acho essencial ter ferramentas que ajude a monitorar os rastros que é deixados nos big players. Bom, vou mostrar aqui o exemplo do dólar nesse dia de rolagens. Interessante a gente ver que alguns conceitos que a gente tem da análise de volume podem ser enxergados por esse indicador. Quando a gente tem isso, um candle vendedor, porém o volume é comprador, tá? O volume é comprador. O delta dele também é comprador. A gente tem uma divergência de delta, uma divergência. E quando isso acontece, ativa um alerta para a gente. A gente vê que o preço está caindo, mas o volume é comprador e o delta é comprador. Pode ter sim um belo sinal de inversão de movimento, que nesse caso foi o que aconteceu a partir deste candle. A gente teve uma inversão de movimento a partir dessa divergência de delta e a gente vê que o acumulado começou a subir. Então a gente tem a divergência de delta aqui e o preço começou a subir. Para ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre o volume, já vou deixar um artigo aqui na descrição do vídeo. Ele vai estar em inglês, mas basta ativar a tradução que vocês vão entender um pouquinho como funciona a divergência de delta, como utilizar o volume para fazer as confirmações de vocês ao longo do trade. Esse aqui é um indicador que eu acho muito interessante. Só o indicador de volume acumulado, que é a onda de agressão, essa linha azul, já nos dá uma bela direção de onde está indo o movimento, ou seja, o volume, o preço está sempre comprador. Por mais que tenha aparecido essa barra negativa, o mercado sempre esteve comprador ao longo de todo o mercado, todo dia. Então, numa situações como essa, é muito complicado a gente tentar montar uma posição ou buscar um trade na venda, a menos que seja por um scalp. E pessoal, para adquirir esse indicador, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, olhem aqui. Eu vou deixar o link para vocês baixarem ele. Ele vai estar para uso gratuito até o meio do mês, até 16 de outubro, se eu não me engano. Ou então vocês sempre olhem aqui na descrição do vídeo quando é que ele vai estar valendo. Vou colocar o link para vocês baixarem no Drive. Ou também eu vou jogar ele lá na seção de arquivos no grupo do Telegram. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, escreva aqui nos comentários ou mandem alguma mensagem lá no Telegram que eu vou ajudar vocês a utilizar o indicador também. Então baixem o indicador, experimentem ele, que eu tenho certeza que se vocês operam no day trade, estão precisando de algumas confirmações, esse indicador pode ajudar vocês a filtrar umas melhores entradas. Valeu!